Bem, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de número 12, que fala sobre movimentos em 2 e 3 dimensões, assunto este trabalhado no capítulo 4 do livro de Fundamentos da Física, volume 1 do Halliday, a 9ª ou a 10ª edição, dependendo daquela que vocês estão trabalhando. Essa aula de hoje ela é uma continuidade da discussão da semana passada, onde, na quarta-feira passada, nós havíamos discutido sobre movimentos em 2 e 3 dimensões, onde definimos o conceito de vetor posição, vetor deslocamento, vetor velocidade, vetor aceleração. Fizemos um estudo do movimento balístico como sendo a composição de dois movimentos, né? Movimento retilíneo uniforme numa direção, movimento retilíneo uniformemente variado em outra direção. Vimos como construir as equações e utilizá-las, onde nós encontramos um alcance máximo, uma altura máxima, e também, para reforçar todo o conteúdo que foi apresentado, a gente fez uso de uma ferramenta digital, né, o PET Colorado, para demonstrar tudo que a gente viu e viu que a gente conseguia com uma certa precisão, né? Então, hoje a gente continua o assunto da semana, né? Retrasada, movimento em 2 e 3 dimensões, mas agora a gente vai falar sobre movimento circular uniforme, mas esse assunto a gente vai retornar a falar dele quando nós estudarmos leis de Newton, especificamente quando nós formos falar sobre força centrípeta, e depois a gente vai falar de movimento relativo, né? O movimento relativo em uma dimensão e o movimento relativo em 2 dimensões. Bem, como hoje a gente tem mais duas, a gente tem as duas turmas presentes, então eu peço para que, caso tenham dúvidas, insiram as dúvidas no chat. E aí, se dependendo da sua dúvida, só informa qual é a sua turma para eu poder direcionar melhor, tá bom? Mas eu acredito que, como o assunto é o mesmo, não vai ter problema. Ao término dessa aula, eu vou disponibilizar o link para colocar no SIGA e disponibilizar nos grupos de WhatsApp. E vamos lá, beleza, pessoal? Tem a mãozinha aí embaixo, qualquer coisa é só apertar a mãozinha, que eu já sei que alguém está chamando, ou colocar no chat, tá? Se eu estiver falando muito rápido, se estiver dando muito eco, ou qualquer outra coisa que o áudio não esteja legal, me informe para que eu possa ajustar. E se todos estiverem de acordo, eu já vou começar aqui. Tudo bem? Posso dar início, então? Beleza. Sempre lembrando que sexta-feira a gente vai ter a entrega dos relatórios, tá bom? Então, não esquecer de encaminhar os relatórios. Então, vamos lá, gente. Bem, a gente agora vai começar a estudar o movimento circular uniforme, como sempre eu gosto de fazer. Deixa eu só ajustar minha mesa aqui. Minha mesinha para cá. Pronto. Então, vamos. Como eu sempre gosto de fazer, movimento circular significa que a trajetória que vai ser descrita, ela é uma trajetória circular, né? Ou seja, uma trajetória fechada, tudo bem? E uniforme significa que essa velocidade com que isso é feita, ela é constante. Tá? Então, aqui a gente tem duas informações muito valiosas, que é o que significa esse movimento circular uniforme. Então, movimento circular, a trajetória descrita pelo objeto, ela é uma trajetória fechada e circular, e uniforme significa que esse movimento se dá através de uma velocidade constante. Então, ao estudar esse tópico, quais são os objetivos que eu espero ser alcançado, né? Primeiro, é o desenhar a trajetória de uma partícula que descreve o movimento circular uniforme e também de tal modo que vocês saibam explicar o comportamento dos vetores velocidade e aceleração. Quando eu falo saber explicar, vocês vão saber identificar o módulo
e vão saber identificar a orientação desses vetores durante todo o movimento, ok? Diferentemente da trajetória retilínea uniforme e retilínea uniformemente variado, onde os vetores que indicavam a velocidade e indicavam a aceleração, eles eram normalmente desenhados na horizontal, com um certo sentido, né? O tamanho representa a sua intensidade, então a velocidade pode ser da esquerda para a direita, ou nesse sentido, a aceleração pode ser assim também, ou a velocidade e a aceleração em sentidos contrários, né? Então aqui você teria a aceleração e a velocidade, aqui você teria a velocidade e a aceleração. Aqui. Então, nesses dois casos aqui, nós temos a situação de um movimento acelerado, porque tanto velocidade quanto aceleração estão na mesma direção e sentido, enquanto que aqui, nos outros dois casos, você tem um movimento retardado, né, ou retrógrado, né, ou seja, ele está sendo desacelerado, no sentido de que a aceleração e a velocidade têm direções opostas. Para o caso de uma trajetória circular, então você vai ver que o vetor velocidade... Então, opa. Deixa eu apagar aqui. Por que não quer pegar? Só um instante. Então, no caso de um movimento circular, o que a gente tem, né? Meu desenho aqui está ótimo, né? No caso de um desenho circular, o vetor velocidade e o vetor aceleração, eles vão ter uma direção distinta. Mas eu vou deixar para mostrar logo mais. Então, outra coisa que eu espero é que vocês saibam aplicar as relações entre o raio da trajetória, o período, o módulo do vetor velocidade, ou velocidade escalar, e o módulo da aceleração da partícula, na situação em questão, tá? Então, o que acontece? A gente vai encontrar relações matemáticas, né? Então, você tem o raio da trajetória, você tem o módulo da velocidade, você tem a aceleração. Então, a gente vai ver que essas três variáveis, elas vão ter equações... Nossa, está muito ruim aqui no meu computador. Eu vou passar para o meu notebook aqui, porque está muito ruim. Ela vai ter três equações, ela vai ter um conjunto de equações que relaciona elas, tá bom? Perfeito. Então, deixa eu... Vamos lá. Então, o que é... Deixa eu diminuir um pouco o zoom. O que vem a ser, então, uma partícula que descreve um movimento circular e uniforme? Bem, a primeira coisa é identificar o seguinte: se a trajetória ela que é descrita, ela é uma circunferência ou um arco de circunferência, tá, pessoal? Então, se a trajetória é uma circunferência ou um arco de uma circunferência, nós dizemos que este movimento é um movimento circular. Então, qualquer movimento que ocorre em um formato de círculo ou arco de circunferência ou parte de um círculo é um movimento circular. E se, ao longo desse movimento, a velocidade escalar ela é constante, então veja que aqui a gente se refere à velocidade escalar, tá? E não ao vetor velocidade. Então, se o módulo do vetor velocidade é constante, então a gente tem não só um movimento circular, como nós temos um movimento circular e uniforme. E aí você pode perguntar, professor, mas de que modo eu vou saber
que o módulo ele é constante? Bem, você pode olhar aqui para a figura 4.16 e vocês vão perceber que todos os vetores que indicam a velocidade... O que acontece? Todos esses vetores têm exatamente o mesmo tamanho, tá? Então, isso indica que o módulo deles é o mesmo. Porém, contudo, todavia, a direção de cada um desses vetores, elas mudam a cada ponto. Como que a gente sabe disso? Basta você observar que, na primeira localização aqui, o vetor velocidade ele está apontado nessa direção com este sentido. Neste outro instante de tempo, o vetor velocidade aponta nesta direção. Neste outro instante, o vetor velocidade ele aponta desta forma. Então, observem que a direção e o sentido do vetor velocidade é diferente, mas o tamanho dele é o mesmo. E observem que o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória. O que significa? Que se eu cortasse o fio que ligaria, vamos imaginar que tem um fio aqui que liga do centro até a bolinha para poder fazer ela girar em círculo, tá? Então, se eu, de repente, cortasse esse fio, essa bola seguiria nessa trajetória aqui, tá? Em linha reta, que eu desenhei torto aqui, tá bom? Isso significa que o movimento, a velocidade, ela é tangente à trajetória, tá? Outra coisa que é importante observar é que tanto o vetor velocidade quanto o vetor aceleração, eles possuem módulo constante, porém a direção é variável. Módulo está associado sempre ao tamanho. Tamanho. Tá? Ou o número ligado a esse vetor. E a direção está sempre associado a sentido, orientação. Tá? Então, é o visual, é o que você enxerga, é o vetor. Beleza. E quanto ao vetor aceleração? O vetor aceleração, ele sempre vai apontar para o centro da trajetória. Isso vai fazer bastante sentido quando a gente falar do conceito de força, porque a gente vai ver que existe uma relação direta entre força e aceleração através da segunda lei de Newton. E aí a gente vai entender que é como se fosse uma espécie de força que segura esse objeto para fazer com que ele continue fazendo uma trajetória circular. Quem aqui, quando era criança, já brincou com alguém no sentido de segurar na mão dela e ficar girando, fazendo a pessoa girar em torno. Você vê que você faz uma força para continuar, tipo, puxando a pessoa para você e a pessoa vai girando. É essa força que você faz para segurar a pessoa que desempenha o papel de que a gente vai apresentar de força centrípeta e, consequentemente, o papel dessa aceleração. Tudo bem, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Posso continuar? Posso continuar, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, tá? Pode colocar aí. Beleza, então vamos lá. Deixe-me pegar aqui uma demonstração para vocês na prática. Ver se eu tenho aqui alguma para fazer. Movimento circular. Tá. Beleza, acho que eu tenho um aqui que dá para mostrar. Eu vou mostrar para vocês uma simulação a respeito de órbitas planetárias, tá? Então, não sei se vocês estão vendo. Não estão vendo. Deixa eu tirar aqui. Beleza. Todos vocês agora estão vendo aí, ok?
Então, aqui a gente tem um modelo. Então, veja que esqueçam que tem aqui o Sol. Eu só quero que vocês tenham atenção única e exclusivamente aqui no planeta Terra. Então, vamos lá o que acontece, né? A Terra, ela gira em torno do Sol. Deixa eu colocar mais rápido. Então, essa é uma órbita circular, tá? Ela está girando em torno do Sol. Eu quero só que vocês visualizem isso. E eu vou colocar aqui o vetor velocidade para que vocês possam observar o que ele acontece. Olha, o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória. O que isso significa na prática? Significa que se eu desligar o Sol, vamos imaginar que o Sol deixou de existir. Ele sai na direção da velocidade. Todos conseguiram entender o que significa ser a velocidade tangente à trajetória? Vou mostrar novamente. Vou colocar novamente. Vou colocar a Terra para girar em torno do Sol. Vou colocar o caminho com que ela faz isso e o vetor velocidade. Então, o Sol, ele exerce uma força atrativa, consequentemente, uma aceleração sempre apontada na direção do Sol, de tal modo que, se ele deixasse de existir, a gente sairia exatamente na direção com que o vetor velocidade aponta. Tudo bem? Agora, como que eu posso ver melhor isso, né? Vou colocar aqui o vetor velocidade, o vetor força. Então, observem que o vetor velocidade na cor verde, ele é sempre tangente à trajetória, e o vetor força, mas pensem em aceleração, ele é sempre um vetor que aponta para o centro. Tá? A gente vai aprender depois que essa força ou essa aceleração está intimamente ligada à massa do Sol. Então, se o Sol for maior, a força aumenta, se a força for menor, a força diminui. E, claro, também muda a trajetória, tá? Só para que vocês possam entender como funciona. Tá bom? Mas, de novo, se eu desligo o Sol, ou desligo, ele sai tangente à trajetória. Beleza, pessoal? Tranquilo? Isso é só para que vocês possam visualizar melhor o conceito de movimento circular. Aqui eu não preciso, então vou apagar esse e vamos voltar para lá. Então, dessa forma, vocês conseguem visualizar melhor o que significa o movimento circular. O movimento circular é aquele em que a trajetória é um círculo fechado, o vetor velocidade ele é constante, o seu módulo, mas a sua direção e sentido ele não muda, né? Ele muda, mas a direção e sentido muda, mas o módulo é constante. E a aceleração ela é sempre constante e apontada para o centro, como a gente viu na simulação. Diante disso, eu faço uma pergunta para vocês, que é a seguinte. A gente sabe que dentro de um veículo, você tem dois aceleradores, ou melhor, você tem um pedal que aumenta a velocidade do carro, e você tem um outro pedal que reduz a velocidade do carro. Então, como ocorre uma mudança de velocidade, você pode dizer que é um acelerador, né? Um é positivo e o outro é negativo. Mas e se eu dissesse para vocês que existe um terceiro? Vocês concordariam comigo ou discordariam? Coloquem aí no chat. E se vocês concordarem, me digam qual é esse terceiro acelerador do carro. Pensando no que a gente acabou de visualizar aqui em movimento circular uniforme, tá, gente? Não, a minha pergunta é, dentro do carro, existem duas coisas que a gente chama de acelerar. A gente tem um pedal que aumenta a velocidade, a gente chama de acelerador, e tem um outro pedal que a gente chama de freio, que ele serve para diminuir a velocidade. Então, esses dois pedais, eles podem ser chamados de aceleradores, um positivo e outro negativo, tá? Ou acelerador e desacelerador, ou acelerador e freio.
Mas e se eu disser que existe um terceiro? Qual seria esse terceiro? Qual é o terceiro objeto dentro de um carro que faz com que tenha uma mudança de velocidade? Essa é a minha pergunta. O câmbio, o freio de mão, sim, fazem, mas eles acabam que fazem o papel do freio, né? O câmbio, na verdade, você só altera a rotação do motor, mas você vai ter que pisar no acelerador. Então, não é necessariamente o câmbio, e sim a pisada no acelerador. Pronto, o Henrique acabou de matar a charada. O volante, o Rafael também acabou de colocar. Por que, que o volante é um acelerador no carro? O que ele causa de mudança na velocidade? Pensando no que a gente acabou de ver aqui na simulação e nessa figura que aparece. Ele não muda a intensidade da velocidade, concorda? Ele não muda, mas ele muda a direção e o sentido do vetor velocidade. Então veja que quando o carro anda em linha reta, você está viajando a 30 km por hora, você anda com uma certa direção. Mas você faz a curva a 30 km por hora, mas você está mudando a velocidade. Você está mudando o vetor velocidade. Você não está mudando a velocidade escalar, né? Mas você muda a direção e o sentido. Deu para entender o porquê que o volante pode ser chamado como um acelerador, pessoal? Então, dentro do carro, nós temos três dispositivos que realizam a mudança de velocidade. Você tem o acelerador e o freio, que alteram o módulo, né, o valor numérico, e você tem o volante, que altera a direção e o sentido, mas mantém a velocidade, o valor numérico da velocidade constante. Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui é importante ressaltar, bem, não vou entrar no mérito da demonstração, porque depois eu vou voltar a falar disso em forças. Então, a aceleração do movimento circular uniforme, ela é chamada de aceleração centrípeta. Como nós vimos, ela é sempre dirigida para o centro e quando você quer calcular essa aceleração, basta você usar essa equação 4.34, né? Então, o módulo dessa aceleração, ele depende do valor da velocidade escalar ao quadrado e o raio da trajetória, tá bom? Então, essa aceleração que a gente está calculando é o que a gente chama de aceleração centrípeta. Então, quando a gente fala de movimento circular, o tempo necessário para que um objeto dê uma volta inteira é um tempo chamado de período. Tá? Então, esse tempo que a partícula, o objeto, leva para descrever uma circunferência completa é chamado de período, e em termos da trajetória, né, do raio da trajetória e da velocidade, ele é descrito por essa equação. Talvez você deva estar se perguntando de onde vem essa equação, mas ela é facilmente demonstrável se você lembrar que velocidade é o deslocamento sobre o tempo. Tudo bem? Mas veja, você quer encontrar o tempo. Então, o tempo você chamou de período. É o tempo necessário para dar a volta. Então, é ΔR sobre V. Mas esse deslocamento para dar uma volta é o comprimento de uma circunferência. E o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr dividido pela velocidade. Por isso, essa equação. Tudo bem, gente? Então, o período é o tempo necessário que a partícula ou o objeto leva para descrever uma circunferência completa. Então, o período de rotação da Terra em torno do Sol, 365 dias. O período de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, 24 horas. Tudo bem? E assim a gente vai entendendo como funciona. Alguma dúvida? Posso continuar?
Beleza. Bem, tá. Aí a gente chega para movimento relativo em uma dimensão. Então, o movimento relativo, tá, pessoal? Ele está associado a uma comparação entre movimentos de dois objetos. Então, aqui você vai estar fazendo comparações. Você vai estar comparando, tá? Então, por exemplo, um objeto viaja com uma certa velocidade v1, um outro objeto vem com uma velocidade v2. Aí você faz a seguinte pergunta: qual é a velocidade do segundo objeto? Então, a gente faz a seguinte pergunta: qual é a velocidade medida do segundo objeto a partir do ponto de vista do primeiro? Ou qual é a velocidade do primeiro objeto medido a partir do ponto de vista do segundo? Por exemplo, você está andando, quando a gente pega estrada, isso é muito perceptível, né? Você pega estrada, aí você está viajando num carro 80 quilômetros, aí vem uma carreta contrária a, sei lá, 60. Só que quando ela passa do seu lado, parece que ela passou muito mais rápida. Por quê? Porque é o movimento relativo entre vocês dois, né? Então, você está, na verdade, quando você fala velocidade de 80 e velocidade de 60 km para cada um dos objetos, você está falando do ponto de vista de um observador que vê esse desenho. Você está falando de um observador que vê de fora, né? Então ele está olhando, ele olha para esse cara parado, então ele está parado e ele consegue dizer, olha, a velocidade desse cara aqui é 80 km. Ele olha para esse carro e fala, ó, esse cara está a 60 km por hora. Mas quando eu comparo a velocidade dos dois, eu não posso afirmar que o carro 2 está a 60 km por hora, porque eu também estou me movimentando. Então, por isso, eu tenho que fazer um movimento relativo. Tá? A gente vai ver já como funciona isso. Então, qual é a ideia? É que vocês saibam aplicar a relação entre as medidas de posição, as medidas de velocidade, a aceleração de um objeto em dois referenciais que se movem, tá? Então, aqui a gente vai ver o seguinte, tem duas pessoas se movimentando e aqui eles estão se movimentando com velocidade constante, tá bom? Então, como que a gente faz isso, tá? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as medidas de posição e velocidade, elas sempre vão depender do referencial do observador. Então, por exemplo, vamos fazer um seguinte experimento mental, né? Eu estou parado do lado de fora na Almirante Barroso, esperando o ônibus, e vocês, tá, todo mundo dentro de um ônibus a caminho da UFRA. Cada um sentado na sua cadeira. Então, o ônibus anda numa certa direção com uma velocidade constante. Vocês, dentro do ônibus, arremessam uma bolinha para cima. Vocês vão ver a bolinha subir e descer exatamente em uma linha reta. Concordam comigo? Sim ou não? Agora, e eu, lá fora? Eu vou ver vocês, eu vou ver o movimento dessa bolinha de que forma? Eu vou ver do mesmo jeito? Eu vou ver ela subindo e descendo em linha reta? Ou eu vou ter que ver uma combinação do movimento dela subindo e descendo e, ao mesmo tempo, ela está andando para frente junto com o ônibus. Concordam comigo? Então, eu vou, na verdade, eu não vou observar ela subir e descer, eu vou observar ela descrevendo uma trajetória parabólica. Certo? Tudo isso é consequência do referencial com que a gente está escolhendo. Então, se o referencial é você que está andando junto com o ônibus, você está parado, né? O ônibus está se movimentando, você e o ônibus. Então, com relação ao ônibus, você está parado, então você só vê a bolinha subindo e descendo.
o efeito da velocidade do ônibus sobre a sua observação, ela não é visível, porque você anda junto com o ônibus. Diferentemente de mim, que estou parado do lado de fora e estou vendo ao mesmo tempo a bolinha subindo e descendo e o ônibus se deslocando, levando todos vocês. Então, as medidas de posição e velocidade sempre vão depender do referencial do observador. Então, a gente tem que fazer o seguinte, tem algumas perguntas que devem ser feitas, né? Qual é o movimento do observador? Esse observador, ele está parado? Esse observador está em movimento? Porque se ele estiver parado, eu tenho uma leitura. Se ele estiver em movimento, eu vou ter uma outra leitura. Normalmente, o referencial mais comum que a gente utiliza é o solo. Então, normalmente a gente fala que quando tem alguém parado no chão, no solo, é o referencial inercial, tá? Inercial é um referencial parado. E quando a gente fala de movimento relativo, tem alguns índices que a gente precisa considerar. Então, por exemplo, qual é a nomenclatura que a gente faz, tá? Bem, a primeira coisa que a gente identifica é que nós temos dois referenciais. Nós temos o referencial A, nós temos o referencial B. Mas observem que esse carinha que está na cor azul, ele está parado. Enquanto que esse outro referencial, ele está se movimentando. Ok? Então, o referencial A é um referencial inercial e o referencial B é um referencial não inercial. Ele está se movimentando. E aí nós temos um evento, uma observação aqui representada por essa bolinha. Então, vem duas perguntas, né? Qual é a posição do objeto P com relação ao referencial A? Bem, a gente faz aquele vetor posição RA. Tudo bem? Qual é a posição desse objeto com relação ao referencial B? É o RB. Então, eu estou colocando em cores diferentes. Então, veja que usando vetores, eu consigo estabelecer uma relação entre os dois sistemas de referência. Vou colocar com uma cor bem chamativa para vocês observarem. Olha. Quem é esse vetor que aparece bem aqui na cor verde? É o vetor RB menos RA. É um vetor diferença. Ok? Então, eu consigo, a partir disso, estabelecer uma relação entre os dois referenciais inerciais. Tá? Entre os dois referenciais. Então, o que significa a ordem dos índices? Então, vamos lá. Índice PA, PB e BA. O que significa? Esse primeiro índice significa que a medida foi realizada a partir do referencial A. Quem que está fazendo o papel para a gente dessa medida? É esse vetor aqui, ó, o RA. Porque eu medi a distância do referencial A até o ponto P. Essa outra medida aqui, ó, PB, significa o vetor que mede a distância, né, ou a velocidade, depende do que você está fazendo, do objeto em questão com relação ao referencial que você escolheu, nesse caso é o B. E, por fim, a medida BA significa que você mediu a distância ou a velocidade do referencial B a partir do ponto de vista do referencial A. Então, está desenhado na cor verde. Então, os referenciais A e B, eles são usados para medir o movimento do objeto. Então, eles servem. Os dois eu posso medir tanto posição, quanto velocidade, quanto aceleração, mas lembrando que quando eu fizer essa medição, isso vai dar diferença, porque um está parado e o outro está em movimento. Então, basicamente, o que a gente tem que saber? É saber fazer a leitura correta dos índices para indicar quem é a leitura que a gente está fazendo. Então, qual é a relação entre as posições? Bem, primeiro, que a posição do objeto
no referencial A é igual à posição do objeto no referencial B mais a posição entre os dois referenciais. E é verdade, né? Observem que essa distância que separa o referencial A até o objeto, ele tem que ser, olha, esse pedacinho na cor verde mais forte, mais esse outro pedacinho. Então, faz sentido o que a gente está encontrando, correto? Eu já estou acabando fazendo para 2 dimensões. A partir dessa relação, a gente consegue estabelecer uma conexão com a velocidade. Licença aqui rapidinho. Só um instante, pessoal. Então, você, claro, que aqui ele usou para encontrar essa relação entre velocidades, ele usou o conceito de derivada, mas só foi para definir, para derivar a fórmula, para encontrar a expressão, não precisa se preocupar. Você só tem que lembrar que a velocidade calculada no referencial A, ela é igual à velocidade calculada pelo referencial B mais a velocidade entre os dois referenciais. Quando eu for fazer exercícios, vai ficar mais prático, tá? E como a velocidade a velocidade, né, com que o referencial B viaja com relação ao referencial A, ela é constante. Quando eu calcular a relação da aceleração, eu vou encontrar que os dois têm exatamente a mesma aceleração. O que isso quer dizer? Que no movimento relativo, você vai ter diferença de medições entre posição e velocidade, mas para o caso em que um dos observadores viaja com uma velocidade constante, a aceleração que os dois medem é sempre a mesma. Quando a gente resolver exercício, isso vai ficar mais prático, tá? Então, por exemplo, aqui vale destacar o seguinte, que a aceleração de uma partícula, ela vai ser sempre a mesma para observadores em referenciais que se movem com velocidade constante, um em relação ao outro. Então, por exemplo, voltando ao caso de vocês jogarem uma bolinha dentro do ônibus, então imagina que quando você joga a bolinha para cima, a bolinha sobe e desce. Ela está sob efeito da aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se esse ônibus viaja com uma velocidade constante, e aí eu e vocês fazemos a mesma pergunta, qual é a aceleração de queda dessa bolinha? Como o ônibus está viajando com velocidade constante, a resposta de nós será: eu vou dizer, ela cai com uma aceleração de 9,8 metros por segundo. Você vai dizer que ela cai com uma aceleração de 9,8 metros por segundo. Por quê? Porque a aceleração de uma partícula é a mesma para observadores em referenciais que se movem com velocidade constante, um em relação ao outro. Então, vocês viajam com velocidade constante dentro do ônibus e eu estou parado do lado de fora. Portanto, a aceleração é a mesma para os dois. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o conceito? Posso continuar? Ok. O movimento relativo em 2 dimensões é basicamente a mesma ideia, né? Só que
Só que, qual o objetivo? É aprender a aplicar a relação entre posições, velocidades e acelerações de uma partícula, medida em dois referenciais que medem, se movem uma relação ao outro, em duas dimensões com velocidade constante. A diferença aqui agora é que vai surgir para a gente as mesmas equações, porém com notação vetorial. Lá no primeiro caso era unidimensional, então só envolvia a variável x. Agora a gente tem os vetores posições, que foi exatamente o desenho que eu mostrei para vocês, tá? Então, a relação entre as posições continua sendo a mesma, a relação entre as velocidades continua sendo a mesma, mas lembrando agora que são equações vetoriais. E, como consequência, a gente chega que as acelerações são exatamente as mesmas calculadas, tá? Então, aqui mostra muito bem o que significa o movimento relativo com relação a objetos distintos. Deixa eu pegar aqui uma apresentação para vocês sobre movimento relativo, para que vocês possam ver na prática. Só um instante, por favor. E aí a gente já vai para os exercícios, tá bom? Acho que eu vou pegar aqui só um instante, tá? Deixa eu pegar aqui, tem que instalar um. Só instalar um software que está faltando aqui para colocar para rodar a simulação, que eu esqueci de ajustar. Pronto. Ah, peraí. Vou fazer uma pausa de 5 minutinhos só para eu poder instalar aqui para mostrar a aplicação para vocês, tá bom? Eu tenho que vocês tomar uma água e dar uma descansada.
Voltei, pessoal. Vamos lá? Vou apresentar para vocês aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Todos estão conseguindo visualizar a minha apresentação aí para vocês? Perfeito. Do que se trata essa apresentação? Justamente para falar sobre velocidades relativas e o conceito de velocidades relativas. Então, aqui nós temos na tela um rio, tá, na coloração azul, onde você tem na parte mais embaixo, indicado pelo ponto vermelho, um barco, e a intenção é fazer com que esse barco chegue ao outro lado da margem. Existem alguns controladores nessa tela. Então, o primeiro controlador é a velocidade do barco. Veja que à medida que eu mexo esse controlador, aumenta ou diminui a velocidade. Eu tenho a inclinação, ou seja, eu estou ajustando a direção e o sentido dessa velocidade, tá? E eu estou adicionando também, deixa eu te colocar aqui, opa, 0. E eu posso aumentar ou diminuir a velocidade do rio, tá? O rio está totalmente parado, ou o rio tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Observem que aqui mais à direita nós temos a velocidade em relação à margem do rio, a distância percorrida e o tempo. Então, inicialmente, eu vou considerar o barco viajando a 5 metros por segundo e eu quero ver qual é a distância percorrida por ele. Então, veja que o rio está parado. Toda essa velocidade é medida com alguém olhando aqui da margem, tá bom? Então, observem o que acontece. O nosso barquinho, ele vai andando literalmente em linha reta, certo? Ele está andando num tempo. Vamos lá. Então, observem que o nosso barquinho, ele andou uma distância de 100 metros em linha reta, com uma velocidade de 5 metros por segundo, num tempo de 20 segundos. Está correto, né? Porque velocidade é distância sobre tempo. Então, se a distância é de 100 metros e o tempo de 20 segundos, a velocidade dele é de 5 metros por segundo. Beleza. Agora, olha o que acontece quando, com a mesma velocidade, eu coloco o barco, o rio com uma certa velocidade. O vetor rosa é a velocidade do barquinho, o vetor azul é a velocidade do rio e o vetor amarelo é a velocidade com que o observador lá na margem, na verdade, vai ver. Olha o que acontece com o movimento do barco. Ele não vai mais linha reta. Agora, ele anda numa trajetória diagonal conforme o vetor velocidade. Isso é decorrência do movimento relativo, né? Então, eu tenho que levar em consideração o movimento tanto do barquinho quanto do rio. Todos conseguiram compreender o conceito do movimento relativo? Observem que agora ele andou uma distância muito maior no mesmo intervalo de tempo. Logo, a sua velocidade também foi maior. Eu posso, inclusive, mudar a direção desse movimento. Olha aqui, eu vou mudar a direção. Olha o que acontece. Então, observem que quando o barqueiro vai fazer a travessia lá para a Ilha do Cumbu ou para outro lugar, ele tem que levar em consideração o movimento do rio. Então, ele ajusta o barco, a velocidade, a direção do barco, de tal modo que a resultante do seu movimento o leve para aquela direção que ele queria, né? Então, veja que para ele chegar a esse ponto da trajetória da margem do rio, ele teve que literalmente colocar o barco apontado para outra direção. Por quê? Porque levou em consideração que também há um movimento do rio. Tudo bem, pessoal? Deu para entender?
Posso continuar, voltar para a aula? Perfeito. Beleza. Se depois alguém tiver curiosidade, quiser interessar nessas simulações, só me pedir que eu possa encaminhar sem nenhum problema, tá bom? Pois só ensino como é que faz, porque ela usa o Flash, e aí atualmente o Flash já foi desativado nos navegadores. Então tem que ter um caminhozinho diferente para chegar lá, tá bom? Beleza, deixa eu parar aqui a apresentação e voltar para a nossa aula. Então, agora, quando você volta para esse exemplo, agora você faz muito mais sentido, né? Porque você tem aqui a margem do rio, se você quiser pensar, você tem a velocidade do rio, você tem a velocidade com que o barquinho está viajando, e aqui é aquela velocidade relativa. Então, fazendo um comparativo do que a gente viu exatamente aqui descrito nesse desenho. Claro que as direções, sentidos e intensidade aqui estão completamente diferentes da nossa simulação. Mas agora fica muito mais visível e compreensível o que significa o movimento relativo. Beleza? E para a gente encerrar, né, a gente tem aqui um resuminho, então, do que é vetor posição, deslocamento, velocidade média instantânea, aceleração média instantânea. Foram todos aqueles conjuntos de equações que a gente apresentou na aula passada. E também movimento balístico, onde a gente fez toda aquela discussão, né, sobre as equações de movimento na vertical, onde a gente viu a trajetória da partícula como sendo uma parábola, o alcance horizontal dela dependendo da velocidade inicial e do ângulo, também do movimento circular uniforme, onde a gente aprendeu a calcular o módulo da aceleração e o período do movimento. E, por fim, a gente falou do movimento relativo. Certo? Dessa forma, a gente encerra essa parte mais teórica do conteúdo e agora a gente volta nossa atenção para a resolução de exercícios. Então, vou só organizar aqui, pegar os exercícios. Caso alguma equipe tenha alguma pergunta ou queira tirar ou tenha alguma sugestão de exercício para resolver, peço que, por favor, coloquem aí no chat, que é o tempo que eu organizo aqui. Tá bom? Deixa eu só pegar minhas coisas. Gostaram da simulação? Deu para entender? Deu para compreender a aplicabilidade do que a gente está vendo? Claro que quando a gente está falando de resolver exercício, fica um pouco mais diferente, mas quando a gente entende a teoria, a gente até acaba tendo uma familiaridade melhor para resolver os exercícios. Vamos lá. Vou abrir aqui o livro. Deixar essa equação aqui, tá? Vou deixar aqui. Então, vamos lá. Alguém tem alguma questão que tentou fazer do capítulo 4 e queira que eu dê uma olhada? Para que não fique tão vago assim para mim, só dizer, pessoal. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o livro. Vou escolher algumas questões aqui, tá bom? Escolhi bem aleatório mesmo, assim. Se ninguém se manifestar, escolho eu. Alguém chegou a tentar resolver alguma das questões? Quer dizer, eu não dei indicação, mas alguém tentou resolver as questões lá do livro?
Seria bom para a gente ter um norte aqui, para não sair escolhendo, né? Vou pegar aqui a questão número 21, que é sobre movimento balístico, tá? Deixa eu apresentá-la para vocês. Todo mundo consegue enxergar aí? Todos conseguem enxergar, pessoal? Beleza. Então, um dardo é arremessado horizontalmente com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo em direção a um ponto P, o centro do alvo. O dardo atinge um ponto Q do alvo verticalmente abaixo de P, 0,19 segundos. Então, verticalmente abaixo de P, depois do arremesso. Então, a pergunta é, qual é a distância entre o ponto P e Q e a que distância do alvo o dardo foi arremessado? Então, a gente tem que entender o seguinte, nós temos uma parede, tá? Localizada nessa parede, existe um ponto que é identificado como sendo o ponto P, e a gente atirou um dardo nessa direção que era para ser atingido nesse ponto. O objetivo era alcançar aqui. Acontece que esse dardo ele não atingiu este ponto. Esse dardo ele foi direcionado, ele vem e ele descreve uma trajetória e atinge um outro ponto, que é o ponto Q. Tudo bem? Deu para entender a construção do problema, pessoal? Então, ele quer que a gente encontre essa distância, sabendo que o tempo, vou chamar de ΔT, foi de 0,19 segundos. Ok? E ele fala que a velocidade inicial de lançamento é um módulo de 10 metros por segundo. Tudo bem? Acontece que o ângulo de lançamento aqui é um ângulo de 0 graus. Todos conseguem visualizar isso? Ou não está claro para vocês? Então agora a gente tem um conjunto de informações para quê? Para que a gente possa resolver o nosso problema. Então a gente vai ter que olhar para as equações do movimento balístico, adaptar corretamente para cada um dos casos, né, para o caso, e aí a partir disso a gente resolve o problema. Então vamos lá, vamos escrever as equações. Deixa eu só ajustar aqui. 4, são 21. Então aqui, vamos lá. Então aqui a gente tem o seguinte, lembra que na nossa última aula eu escrevi eixo horizontal. Então o eixo horizontal, a velocidade é constante. A velocidade inicial x é igual à velocidade x, que ela é v0 cosseno do ângulo de lançamento. Então aqui a gente vai achar que é 10, porque é a velocidade inicial,
cosseno de zero, que é 1. Então, a velocidade na direção x é 10 metros por segundo. Ok? Lembrando que cosseno de 0 graus é 1. Bem, e no eixo vertical, vou colocar de outra cor, eixo vertical. No eixo vertical, a velocidade na direção x, ela é v0 seno do ângulo de lançamento. Então, eu ficaria 10 vezes seno de 0 graus, seno de 0 é 0, então aqui a velocidade na horizontal é 0 metros por segundo. Achamos essa informação. Tudo bem? Bem, então agora a gente quer saber o seguinte, a gente já tem todas as informações. Lembra, ao longo da trajetória, o nosso dardo ele foi fazendo esse movimento. Tá? Então acontece que para cada marcação que eu fiz, ele vai ter uma localização aqui no eixo vertical. Vou desenhar aqui um horizontal. Ele vai ter uma marcação aqui, aqui. Tá bom? Então, nós temos o início do nosso movimento. Então, a gente quer estudar exatamente a distância no eixo vertical. Isso quer dizer que eu quero encontrar a posição desse dardo na vertical quando o tempo for de 0,19 segundos. Mas espera aí, se eu quero encontrar a posição, qual é a equação que descreve isso, pessoal? A equação que descreve isso é a equação y igual a y0 mais v0yt menos meio de gt ao quadrado. Tudo bem? E aí a gente vê o seguinte, bem, o movimento ele começa nesse instante, então aqui a gente assume que a posição de origem dele é 0, é nosso ponto de partida, tá vendo? Para cada hora ele vai descendo aqui, então esse cara é 0. A velocidade inicial no eixo y, a gente acabou de ver que ela é 0, então eu venho aqui e tiro esse cara também, e aí a gente conclui que essa posição ela vai ser dada pela relação menos meio de gt quadrado. O que faz sentido, porque se a gente considera que esse ponto P é o 0 da nossa origem, a posição abaixo dele tem que ser negativo. Tudo bem? E aí, o que a gente tem que fazer? Substituir o valor da equação. Então, menos meio vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, e o tempo, que é de 0,19 segundos, só que ao quadrado. Usando essa informação, você vai encontrar que essa posição dele é de menos 0,18 metros. Tudo bem? Esse sinal de menos é só para indicar que ele está localizado abaixo do ponto de referência. Tudo bem até aqui? Ficou claro ou ficou alguma dúvida? Se precisar que eu repita alguma coisa, por favor, só dizer. Posso continuar? Beleza. Na sequência, ele pergunta: a que distância o alvo foi arremessado? Então, ele quer saber qual é essa distância horizontal. Lembrando que o alcance ou distância horizontal, né? Como que a gente acha, pessoal? É o alcance, né? E a gente sabe encontrar o alcance. Então, essa distância horizontal é dada pela posição x, que é v0x vezes o t. Por que é essa equação? Na verdade, vamos lá, deixa eu colocar direito, né? Seria x0 mais v0x vezes o tempo. Onde x0 é a posição inicial, mas olha, aqui é o início do nosso movimento, a gente está começando daqui, então aqui o x é igual a 0, né? Estou escolhendo que aqui é a posição x igual a 0. Logo, aqui é 0.
Feito isso, essa posição vai ser x v0 x vezes o tempo. Mas quem é a velocidade? Aí é só substituir. A velocidade na direção x é 10 e o tempo 0,19. Logo, essa distância horizontal foi de 1,9 metros. Tudo bem? Posso continuar? Alguma outra pergunta, dúvida, esclarecimento? Posso continuar, pessoal? Vamos pegar uma outra questão aqui agora. Vocês querem de movimento balístico? Vocês querem de movimento circular uniforme? Fiquem. Vou pegar uma de movimento circular uniforme para fixar aqui o conteúdo. Então tá. Então a gente tem aqui, ó, um satélite da Terra se move em uma órbita circular 640 quilômetros acima da superfície da Terra, com um período de 98 minutos. Quais são? A velocidade e o módulo da aceleração centrípeta do satélite. Então, agora aqui você tem algumas informações. Você tem o raio da trajetória e você tem também o período do movimento. Tudo bem? Então, de novo, a gente está diante de um problema de movimento circular uniforme. Tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração? Vamos lá. A gente aprendeu que a aceleração centrípeta, perdão, a gente aprendeu que o período de revolução ele é 2πr sobre a velocidade. E aí aqui você pode cometer um equívoco de substituir imediatamente e fazer esse problema assim, beleza, eu quero achar a velocidade. Então, velocidade é 2πr sobre o período, então é 2π vezes 640 dividido por 98. Por que eu substituí? 640 é o raio, 98 é o período. Mas temos que observar uma coisa. Olha aqui, o período está sendo medido em minutos, a órbita está sendo medida, o raio está sendo medido em quilômetros, e tem uma outra informação adicional, pessoal. Acima da superfície da Terra. Então, esse é um problema em que você tem a Terra, tá? E você tem o satélite que está aqui em cima. Então, você tem o raio da Terra mais o raio da trajetória. Tá? Então, na verdade, o que entra aqui, ó, não é só os 640 quilômetros. Na verdade, esse problema ele deveria ser escrito assim: 2π raio da Terra mais o raio da trajetória dividido pela velocidade. Todos conseguem visualizar isso? Perfeito. Aí sim, agora a gente pode melhorar, né? Lembrando que o raio da Terra, você pode fazer uma consulta rápida no Google, tá? Ou no próprio livro,
você vai ver que o raio da Terra ele é aproximadamente 6,37 vezes 10 a terceira quilômetros. Ou 6,37 vezes 10 a sexta metros. Certo? E o raio que ele deu para a gente, que eu vou chamar de R pequeno, é 640 quilômetros, ou 640 vezes 10 a terceira metros. Tá? Tudo bem? Então, em notação científica, isso ficaria 6,40 vezes 10 a quinta metros. Observe que a ordem de grandeza aqui é 10 a sexta e aqui é 10 a quinta. Então, os números não estão na mesma ordem de grandeza. Cuidado na hora de realizar a soma. A outra mudança que precisa ser feita é no período, né? Lembrando que o período é de 98 minutos, você vai ter que passar isso para segundos. Então, é 98 vezes 60 segundos. E aí é só fazer essa continha que você vai encontrar o resultado. Agora, com esses valores, aí sim, basta você substituí-los corretamente na equação e fazer os cálculos. Preciso fazer a conta ou aqui todo mundo já consegue caminhar? Posso fazer a outra parte da questão já, pessoal? Todo mundo entendeu a questão e sabe exatamente como operacionalizar, substituir os valores e encontrar a variável. Nesse caso, eu vou indicar quem é que você tem que encontrar na cor vermelha. Então, o que está no vermelho é o que você tem que achar. Tá? O período você já encontrou, que é 98 minutos para sopa segundos. 2π, o π é 3,14. E você vai ter que fazer corretamente a soma entre o raio da Terra e esse raio que é dado acima da superfície da Terra, tomando os devidos cuidados, tá bom? E aí, substituindo os números, fazendo as continhas, você vai chegar ao resultado. A velocidade que vocês deverão encontrar é uma velocidade de aproximadamente 7,49 vezes 10 a terceira metros por segundo. Tá bom? E com relação à aceleração? Bem, agora que você tem a velocidade, basta você lembrar que a fórmula da aceleração é v² sobre r. Mas lembrando que esse r que aparece aqui embaixo, né, é quem? É o raio da Terra mais aquele raiozinho pequeno. E aí, você substituindo corretamente os valores e fazendo a continha, você vai ver que essa aceleração é de 8 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Tranquilo. Vamos lá. Vamos pegar agora uma questão de movimento relativo. Então, em uma questão de movimento relativo, a gente tem isso daqui. Tá. Todos conseguem visualizar bem aí a questão? Ou não está legível? Um barco está navegando rio acima no sentido positivo do eixo X a 14 km por hora. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, gente,
é desenhar um sistema de referência de tal modo que a gente consiga se localizar, né? Então, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui. Não. Então, a gente tem o eixo Y e temos aqui o eixo X. Então, nós temos um barco que está navegando o rio acima no sentido positivo do eixo X. Então, a gente está imaginando que nós temos um rio nessa direção. Deixa eu ver, eu estou imaginando que nós temos um rio nessa direção. Vou fazer de cor vermelha o nosso barquinho. Então, o barquinho está viajando com uma velocidade na direção positiva do eixo X, com uma velocidade de 14 km por hora. Ok? Em relação à água do rio. Muito bem, né? Então, essa velocidade, ela é a velocidade em relação à água do rio. Então, não é a velocidade de alguém aqui na margem, né? O que isso significa? Significa que o nosso rio, ele tem uma velocidade nessa direção, tá? E o nosso barquinho, ele deve estar viajando com uma velocidade com relação à margem nessa cor azul, conforme aquela simulação que eu apresentei para vocês. Deu para entender o significado das velocidades? Perfeito. Então, agora a gente vai construir esse problema, tá? A água do rio está correndo a 9 km por hora em relação à margem. Esse problema está um pouco confuso. Por que ele está confuso? Porque ele diz que o barquinho está navegando no sentido positivo de um eixo X, tá? A 14 km por hora em relação à água do rio. Então, você tem essa velocidade como sendo a velocidade relativa. E ele fala que a água do rio está correndo a 9 km por hora em relação à margem. E ele pergunta, quais são o módulo, a orientação da velocidade do barco em relação à margem. E ele fala, uma criança que está no barco caminha da polpa para a proa a 6 km por hora em relação ao barco. Quais são? O módulo, a orientação da velocidade da criança em relação à margem. Qual é o problema? E eu vou destacar bem aqui para vocês, nessa afirmação aqui. Por quê? Quando ele fala que a água do rio está correndo em relação à margem, bem, deveria ter uma figura para nos dizer a orientação do rio, né? Porque ele fala, aqui ele deu uma orientação para a gente, ó. Mas o rio não dá. Então, pela figura, a gente entende que está dessa forma, certo? Então, aqui você tem a velocidade do rio, que você poderia colocar como sendo menos 9 km por hora na direção J. Por que direção J e negativa? Olha, o eixo Y está para cima, o barquinho está apontado nessa direção. Tá? Ele fala que o barco está navegando o rio acima. Então, o barco está subindo aqui, né? Ele está querendo subir. Mas ele tem uma velocidade no sentido positivo do eixo X a 14 km por hora em relação à água do rio. Então, quando eu fizer
a velocidade dele com relação à margem, subtrair aqui, né, fizer esse movimento relativo com relação à relação do rio, eu vou achar essa velocidade. Então, tá bom. Então, eu tenho a velocidade relativa, estou colocando como um vetor, como sendo o vetor 14 km por hora na direção I. E ele quer saber qual é a velocidade do barco. Então, esse é exatamente o problema que a gente viu lá na nossa simulação. E aí a gente tem que lembrar, né, que a velocidade do barco é igual à velocidade do rio mais a velocidade relativa. E aqui é uma soma vetorial, né? É uma soma vetorial. Então, quando você faz isso, você vai encontrar um vetor dessa velocidade, tá? Então, a velocidade do barco é igual à velocidade do rio, que é de menos 9 km por hora na direção J, porque é vertical, mais a velocidade relativa, que é de 14 km por hora na direção I, porque é horizontal. Então, vou destacar isso para que todo mundo entenda, né? Aqui, vertical, o rio, né? E aqui, horizontal, porque o problema nos disse isso. Tá bom? Então, você tem aqui o vetor velocidade. Observe que ele é um vetor bidimensional, ele tem duas dimensões. Bem, aí o que acontece? Agora a gente quer encontrar o módulo desse cara, então é calcular o módulo do vetor. O módulo do vetor barco é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Tudo bem? Então aqui vai ficar menos 9 e aqui vai ficar 14. Então é só fazer essa continha que acha. Beleza? E aí você pode, a partir disso, usar o mesmo conceito para encontrar a velocidade da criança. Dessa forma, a gente utiliza o movimento relativo. Tudo bem? Por isso que é muito importante fazer a leitura do enunciado de forma bem calma e destacando os pontos importantes, porque são eles que nos vão trazer as informações. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Pegar um outro exercício? Pessoal? Beleza. Então vamos pegar um outro exercício aqui. Vocês têm algum assunto em específico que vocês gostariam que eu olhasse agora, com mais calma? Ah, vou pegar uma aqui, ó. Vou pegar uma de movimento balístico, um pouquinho mais complicada, onde agora ele não me dá a velocidade inicial e nem o ângulo de lançamento. Pelo contrário, ele me dá o valor da velocidade em um certo instante de tempo. Tá? Então, agora a gente vai fazer um caminho ligeiramente diferente. Então, vamos lá. Todos conseguem visualizar? Uma bola é lançada a partir do solo. Então, o objeto é lançado a partir do solo. Quando ele atinge uma altura
Então, ele está te dando uma posição específica de 9,1 metros. A velocidade, ela tem esse valor. Tá? E aí vem as perguntas. Qual é a altura máxima atingida pela bola? Qual é a distância horizontal coberta pela bola, ou seja, o alcance? E quais são o módulo e o ângulo da velocidade da bola no instante em que ela atinge o solo? Então, ele não quer encontrar a velocidade inicial. Então, vamos colocar as equações do problema. Então, você tem equação na horizontal, que pode ser escrita como sendo um V0 cosseno de θ 0t. Você tem a equação na vertical, que pode ser escrita ok? E você tem uma equação da velocidade, que pode ser escrita perfeito. Então, observem o seguinte, tá? Vamos lá. Vamos olhar, vou colocar na cor preta os dados do problema, o que é conhecido pela gente. Então, o que é dado? A primeira informação que é dada para a gente é que existe uma altura. A altura é posição Y, de 9,1 metros em um certo instante de tempo que a gente não sabe, mas a gente consegue saber que ele possui uma velocidade cuja a sua expressão é dada por 7,6 na direção I mais 6,1 na direção J. Essas são as informações que nós temos. O curioso é que a partir desse conjunto de informação, olha, velocidade na direção X, velocidade na direção Y. Mas lembrem que essa velocidade, ela é sempre constante na horizontal. Então, a partir desse resultado, a gente já consegue encontrar o V0x, que é o V0 cosseno de θ. Tudo bem? Ou melhor, a gente vai ver que esse V0x ele é igual a 7,6 metros por segundo. Então, esse objeto bem aqui, ó, vou destacar esse carinha, ele tem um valor de 7,6 metros por segundo. Tudo bem? Tranquilo. Agora, esse segundo objeto é o nosso VY, que a gente pode encontrar usando essa equação. Então, você vai ter V0y menos GT, e isso vai ser igual a 6,1. O problema de usar essa equação, pessoal, qual é? É que a gente não conhece o tempo. Então, eu não consigo resolver esse problema usando essa equação. Tudo bem. Mas e aí, professor, como é que eu resolvo? Eu lembro de uma terceira equação que está associada com o eixo vertical, que é a equação de Torricelli, em que ela diz que a velocidade final ao quadrado, a velocidade inicial y ao quadrado, menos 2g delta y, tá bom? Mas a gente, de novo, tem um problema aqui, né? Porque a gente não conhece esse carinha daqui, né? Então, como é que a gente pode encontrar? Tá, vamos lá. Então, a gente vai pensar num caminho. Beleza. O que que acontece? Tá, deixa eu ver se ele me dá outra informação. Tá.
Ele quer que a gente encontre a altura máxima, né? Então, se a gente lembrar que a altura máxima, ela é uma equação que é dada, deixa eu pegar aqui, eu não lembro de cabeça, a altura máxima, ela é dada por, esqueci a expressão, eu tenho aqui anotado em algum lugar. Cadê? Ah, tá. Meio de V0 seno quadrado de θ. Tem hora que a gente não lembra. Então, a altura máxima, ela é dada de meio V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ0 sobre g, né? Então, a gente tem que encontrar essa velocidade inicial. Veja que para a gente achar essa altura máxima, eu tenho que achar esse carinha e esse ângulo de lançamento, né? A gente tem que procurar um jeito de encontrar ele. De que forma? Bem, existe uma maneira. Deixa eu pensar. Eu peguei agora. Então, existe uma maneira da gente encontrar. Só estou pensando aqui rapidinho, pessoal. Só um instantinho. Tá. Eu vou pensar um pouquinho nessa aqui que eu estou batendo cabeça aqui agora. Espera aí que eu não... Uma bola lançada, tá... Ah, tá. Então, tá bom. Então, nessa altura... Tá, beleza. Então, para eu identificar, eu vou chamar essa altura aqui de altura 1. Então, estou achando... Nessa altura 1, vai ser dado de velocidade, beleza? Tá bom. Então, eu sei o seguinte, que nessa altura 1, essa velocidade aqui, ela é 6,1 ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, que eu não conheço, menos 2 vezes 9,8 vezes a altura em que ele se encontra, que é de 9,1 metros. Então, observem que eu ainda não sei quem é essa velocidade inicial na direção y. Tudo bem, eu vou guardar essa informação. Eu guardo. Ok. Agora, ele quer que eu encontre o valor da altura máxima. Mas na altura máxima, lembra, quando a gente fala de altura máxima, a gente sabe que a velocidade final lá, ela é 0. Tudo bem? Ou seja, se eu pegasse essa mesma equação de Torricelli, velocidade na direção y ao quadrado final, eu vou chamar aqui de altura máxima, então vou chamar de h, só para indicar de altura máxima, é igual a velocidade inicial da componente y ao quadrado, menos 2g, altura máxima. Ok? E aí, essa velocidade que aqui aparece, ó, eu sei com certeza que ela é 0. Por que eu sei que ela é 0? Porque eu estou na altura máxima. Tudo bem? Então, eu posso reescrever essa equação, essa altura máxima, como sendo V0y ao quadrado sobre 2g. Beleza. Mas, professor, você acabou de escrever essa equação. De fato,
Eu escrevi. Mas observe, lembra da expressão que eu tinha guardado? Essa expressão que eu guardei, olha lá, quem que está lá dentro? Eu tenho esse resultado aqui, que é um número, eu posso calcular. Esse resultado aqui, que é um número, que eu posso calcular. Mas olha quem aparece aqui dentro que eu não conheço e eu preciso dele exatamente aonde? Eu preciso substituir ele aqui. Então, eu posso, substituindo, calculando, né? Ó, então, vou colocar aqui em azul para vocês entenderem. Então, eu tenho 6,1 ao quadrado, que é esse pedacinho. Eu peguei todo mundo que estava aqui, joguei para o outro lado. Então, eu vou fazer mais 2 vezes 9,8 vezes 9,1. Então, tudo isso aqui é a nossa velocidade y ao quadrado. Eu não preciso elevar ao quadrado, por quê? Porque esse resultado aqui, ele já está considerando um quadrado aqui em cima da velocidade. Está vendo? Eu estou pegando todo esse carinha aqui, ó. Tá? Exatamente ele. Dividido por 2g. Tudo bem? E aí, é só fazer a conta. Quando você faz essa continha, você vai encontrar que essa altura ela vai dar de aproximadamente 11 metros. Veja que eu usei a equação de Torricelli 2 vezes, uma no ponto da altura que o problema me deu, onde ao escrever essa equação de Torricelli, eu identifiquei que tem um elemento aqui que eu não consegui descobrir, guardei essa informação, e depois, na altura máxima, onde eu sei que a velocidade final na direção y é 0, eu reescrevi a equação de Torricelli de forma, né, ajustada para o problema, onde eu identifico que a velocidade final lá em cima é 0, aqui é a altura máxima, e de novo aparece o elemento que eu não conheço. Porém, no item anterior, a gente conseguiu identificar. E aí, eu encontro a altura máxima. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o raciocínio? Posso continuar? Perfeito. Eu vou terminar a resolução dessa questão. Eu vou finalizar depois e vou precisar sair, porque eu tenho uma reunião agora. Mas eu vou finalizar essa resolução e aí depois eu mostro para vocês. Mas para que vocês não percam a linha de raciocínio, então a gente já achou a altura máxima. Aí ele pergunta qual é a distância horizontal coberta pela bola. Bem, a gente pode achar a distância horizontal lembrando que essa distância horizontal, você vai ter que achar... Bem, veja, aqui, esse número que aparece aqui em cima, ele vai te dar o V0Y, né? Se você fizer essa continha todinha. Então, você acha esse número, beleza. Quando você achar esse número, você vai ter o V0x, que a gente já calculou aqui em cima, olha, ele vale 7,6. O V0y, você vai achar a partir desse resultado na cor vermelha, ele vai ficar como sendo 6,1 ao quadrado, mais 2 vezes 9,8 vezes 9,1, acha esse número, tudo bem? E aí você tem componente x, componente y. Com isso, você pode achar a velocidade inicial. Como, lembrando que velocidade inicial é velocidade x inicial ao quadrado, velocidade y ao quadrado. Achando a velocidade inicial, você consegue encontrar também
o ângulo de lançamento, porque a tangente do ângulo de lançamento é o V0y sobre o V0x. E aí, com a velocidade inicial, com o ângulo inicial, você consegue achar a expressão do alcance, que é V0 ao quadrado seno de 2 vezes do ângulo dividido pela gravidade. Por isso que você precisa encontrar cada uma das componentes. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Então, beleza. Eu vou depois finalizar essa questão e mando para vocês. Eu peço licença porque eu realmente preciso ir para uma outra reunião que eu vou ter aqui agora, online também, mas a gente pode depois marcar uma outra aula, se vocês quiserem, a gente pode resolver mais exercícios, ou os grupos que quiserem tirar mais dúvidas, só entrar em contato comigo, tá bom? Não esqueçam de assinar a lista de frequência e qualquer coisa, pessoal, entre em contato comigo, por favor. Caso tenha ficado alguma dúvida, só mandar um e-mail que eu vou esclarecendo. Tá joia? Então, um abraço para todo mundo aí e fiquem bem aí, pessoal. Tchau, tchau.